Oi, pessoal. Então, para nossa segunda parte, né, da aula de hoje, a gente vai falar sobre a replicação do DNA. Então, como eu já mencionei, isso significa uma molécula de DNA fazendo uma cópia dela mesma, né? A gente precisa muito disso durante o processo de divisão celular. Então, aqui a gente está representando os cromossomos, né, como unidades lineares, né, mostrando embaixo a molécula de DNA. E durante a divisão celular, então, seja a mitose ou seja a meiose, uma célula vai se multiplicar, né? Ou seja, ela vai gerar novas células, né? Então, de uma célula, a gente vai ter, ao final da divisão celular, duas células, ou quatro células, no caso, ao final da meiose. E cada uma dessas células precisa ter o conteúdo completo do genoma. Então, os cromossomos precisam se duplicar, ou, como a gente chama, se replicar. Então, aqui a gente tem a representação de cada cromossomo individualmente, dos cromossomos agora duplicados, né? Então, a gente tem essa visualização, que é uma imagenzinha que a gente tinha visto, né, na primeira parte da aula dos cromossomos, com essa estrutura. Então, isso, na verdade, ele já está em duas cópias, né? Ele já passou por um processo de replicação do DNA. Então, esse processo de replicação, ele significa fazer cópias de todos os cromossomos do nosso genoma, né? Então, fazer uma cópia completa do nosso genoma. Essa representação que está sendo mostrada aqui, ela tem uma fita de DNA, dupla fita, né? Na verdade, uma molécula de DNA dupla fita, que em certo momento aqui se abre, né? E aí ela tem duas fitas azuis, então essas duas fitas se separam e a gente está vendo agora cada uma dessas fitas formando uma nova fita, que está agora em amarelo ou dourado aqui na imagem. Então, isso representa o modo como é feita a replicação do DNA, que é chamado de semiconservativo, onde cada uma das fitas da molécula de DNA dupla fita, ela serve de molde para a fabricação de uma nova fita complementar, ao final gerando duas moléculas de DNA completas, onde cada uma dessas moléculas vai ter uma fita velha e uma fita nova. Na direita, a gente tem uma outra representação, né, também com a dupla fita estendida, né, na forma de escadinha, com as duas fitas representadas, e aí elas se separam, né, quebram as ligações entre as bases nitrogenadas e vêm os nucleotídeos, né, A, T, C e G, né, soltos, e vão sendo montados aí por pareamento de base com cada uma dessas fitas antigas, formando agora duas novas moléculas de DNA, que é meio antiga, meio nova. Então, onde que começa? Pelas pontas dos cromossomos? Não, começa pelas origens de replicação. A gente chama origem de replicação esse ponto, né, onde tem um reconhecimento dessas sequências por enzimas específicas que iniciam esse processo de replicação do DNA. Então, ligam proteínas específicas que permitem, então, o início de todo o processo, desde a abertura da dupla fita, né, como está sendo representado aqui embaixo, é, até a chegada, então, desses nucleotídeos, as ligações entre eles, né, para montando ali aos poucos as novas fitas e depois separando essas moléculas, né? Então, olhando aqui de um outro aspecto, né, essa figura direita, a gente está colocando aqui três origens de replicação no mesmo cromossomo, mostrando que não é uma única origem de replicação que vai acontecer. Então, em um cromossomo, diversos pontos podem iniciar a formação dessas cópias, formando então essas bolhas, né, na verdade, que é nada mais do que a abertura da dupla fita nesse ponto, e o início na verdade, da adição dos novos nucleotídeos, formando as novas fitas no interior dessa bolha aí, né? Usando como molde cada uma das fitas que está no exterior da bolha. E à medida que essas origens de replicação vão aumentando, se expandindo para as duas direções, na verdade, né? Para os dois lados, uma bolha chega a encostar na outra, digamos assim, né? Então a gente vai produzindo essa nova fita
até que ela vai se ligar, no pedaço que está sendo produzido ali mais adiante, tá. Então, a gente chama isso de uma bolha de replicação, né, onde a gente vai iniciar em cada uma das fitas nas 2 direções, né, então isso agiliza bastante o processo. Aqui a gente tem uma outra representação dessas origens, né, tentando mostrar um pouquinho o DNA dentro delas, né, até que a gente tenha a fusão dessas bolhas ou desses replicons, né, na verdade essas novas fitas que estão se formando. E aqui a gente está vendo ao microscópio, né, uma micrografia dessa bolha de replicação e mostrando que nas extremidades onde essa bolha está se expandindo para os 2 lados, a gente chama isso de forquilha de replicação, né, onde, o DNA está se abrindo, né, as 2 fitas da dupla hélice estão se desfazendo ali naquele ponto. Então, olhando mais, quimicamente agora, né, aqui para essa estrutura, a gente está vendo, de um lado aqui, né, do lado direito, a fita molde do DNA, com a sua estrutura de açúcar fosfato e as bases nitrogenadas, representadas aqui para o interior da molécula. E à esquerda, a gente está vendo a imagem, né, a gente está vendo a formação da nova fita, que é a fita que está sendo montada com base na complementaridade das bases da fita molde, né. Então a gente está vendo aqui que tinha uma guanina, então foi inserido o nucleotídeo todo da base citosina. Então não é só a base que vem, né, mas vem todo o nucleotídeo, a citosina com seu açúcar e seu fosfato, e, através da ligação dessas bases, né, ela fica posicionada ali. Depois o próximo nucleotídeo veio carregando uma adenina, porque tinha uma timina ali, né. Então, foi uma adenina que foi ligada, e aí ele é ligado já no nucleotídeo anterior, né, formando essa ligação do esqueleto açúcar-fosfato. Então isso tudo acontece, né, a ligação desses nucleotídeos a partir da atividade dessa enzima que se chama DNA polimerase, porque ela polimeriza DNA, ou seja, ela monta DNA, né, monta, através desses bloquinhos que são os nucleotídeos, né. Eh E o sentido dessa polimerização é sempre o sentido da extremidade 5' para a 3' dessa nova fita que está surgindo. Então essa fita está com a extremidade 5' para cima, com a extremidade 3' para baixo aqui, é sempre nessa extremidade 3' onde, a DNA polimerase consegue adicionar os novos nucleotídeos, tá. Então, ela não consegue adicionar nucleotídeos na extremidade 5', apenas na 3'. A cDNA polimerase, ela também tem uma outra função, que é uma função de correção dela mesma. Quando ela erra e coloca o nucleotídeo, adiciona o nucleotídeo errado, né, errado porque ele não vai se parear com a base correta da fita molde, ela tem a capacidade de fazer uma correção. E essa correção, então, é no sentido contrário, né, ou seja, ela vai remover a partir da última inserção que ela fez, né. Então, de 3' para 5', eles são, removidos, né, e daí ela pode então novamente acertar inserindo o nucleotídeo correto. Então a DNA polimerase, bom, tinha, mostrado um pouquinho no slide anterior, mas não mencionei, que existem diferentes tipos dessa enzima, né, DNA polimerase. Então, elas são, denominadas e agrupadas em famílias e têm diferentes papéis, né, então a gente tem, DNA polimerase específica, por exemplo, para síntese de DNA mitocondrial, né, que então atua na mitocôndria, né, a gente tem as diferenças, tá. É só para vocês saberem, né, que não é uma única enzima, tá, mas que tem várias famílias dessa enzima que todas fazem esse papel, tá bom. Bom, a gente tem também uma outra enzima que é importante nesse processo, que é a primase, né. Então a primase, ela é uma enzima que faz a síntese do início da dupla fita, né. Então, no momento que tem só uma fita molde de DNA, a DNA polimerase não consegue começar. A DNA polimerase, ela só adiciona nucleotídeos onde já tem uma extremidadezinha dupla fita dela consegue continuar, mas ela não consegue fazer o início. Então, por isso a DNA, a enzima primase, né, RNA primase, ela faz o início.
só que ela não faz o início com DNA, ela faz o início com RNA, né? E vocês sabem que a gente já viu na primeira parte da aula que existe uma diferença importante entre essas duas moléculas, né? Mas ela sintetiza, então, essa primeira partezinha que está sendo mostrada aqui na imagem em verde, né? E aí, então, a DNA polimerase, ela consegue daí continuar o processo. Essa enzima primase, ela vai sintetizar ali aproximadamente umas 11 bases, né, uns 11 nucleotídeos, e vai, então, permitir a continuação do processo, tá? Então, cada vez, né, que esse processo se inicia, a gente vai ter esse pequeno trecho de RNA lá no meio do DNA, né? E aí depois a primase é liberada, vem a polimerase sintetiza daí a fita agora com DNA. Não se preocupem que esse RNA não fica lá, depois ele é substituído por DNA. Aqui a gente está mostrando, então, aquela chamada forquilha de replicação, né? Então, aqui na imagem, no quadradinho, para vocês terem uma ideia, a gente está representando aqui, né, a bolha de replicação. Então, a forquilha é aquele pedacinho onde a bolha está aumentando, né? Ou seja, aqui está aparecendo como se fosse um zíper na imagem, né? Onde as duas fitas de DNA estão se abrindo aqui nessa forquilha. E cada uma dessas fitas está servindo de molde para formação de uma nova fita. Porém, a gente vê uma diferença, porque em uma das fitas, a DNA polimerase ela consegue continuar de forma contínua, né, a produção dessa nova fita. Por que que isso acontece? Lembra que eu falei das extremidades, 5' 3' serem extremamente importantes, porque a DNA polimerase ela só conseguia adicionar nucleotídeos na extremidade 3' dessa fita que estava nascendo, né, dessa fita nova. Então, isso é exatamente o oposto da polarização, né, dessa fita molde que a gente está vendo na parte de cima da imagem. Então, na parte de baixo, o que que acontece? Essa fita de baixo, ela está abrindo a forquilha no sentido contrário à polimerização. Então, a gente abriu um pedacinho dessa dupla fita, aí veio a primase, produziu primeiramente, né, no vermelhinho ali, digamos, a parte vermelhinho, que é chamado de primer, né, que é a sequência de nucleotídeos de RNA que são produzidos pela enzima primase para iniciar esse processo de replicação. E a gente pode ver o vermelhinho que está mais à direita da imagem, né? Então, aquele vermelhinho que está ali, né, aquele primerzinho que foi adicionado quando aquela bolha de replicação ainda estava menorzinha, e aí a DNA polimerase veio e construiu o pedacinho de DNA, e aí a fita continuou se abrindo para o lado esquerdo, né? Então, é o lado contrário de onde a DNA polimerase estava adicionando os nucleotídeos. Então, o processo começa novamente, vem a enzima primase, mais à esquerda agora, adiciona o primerzinho em vermelho, a DNA polimerase sintetiza aquele pedacinho até chegar no próximo primer. Então, essa fita ela é produzida em fragmentos, porque a fita está abrindo na direção contrária para essa fita, né? E aí, esses fragmentos, que são chamados os fragmentos de Okazaki, né? Depois eles são unidos. Então, esses primers são substituídos por DNA, e daí tem essa enzima DNA ligase, que a gente está vendo aqui na imagem também em verde, que ela vai fazer a ligação, né, desse açúcar fosfato aqui que tinha sido produzido separadamente, né, para que no final das contas fique um fragmento de DNA único, contínuo, perfeito, igual da outra fita, não se sabe que foi produzido aos pedaços. Então, a gente está representando novamente aqui para representar justamente essa continuidade da fita de cima, fita líder, e a descontinuidade da fita de baixo, né? Uma fita que foi formada em fragmentos, tá? E aqui representando, então, a forquilha completa, já que a bolha tem dois lados. A gente estava vendo uma forquilha, né, com uma fita líder e uma descontínua, e do outro lado agora a gente está vendo exatamente a imagem oposta, né, onde a gente está vendo também uma fita contínua e uma descontínua, mas nas posições opostas, porque é a forquilha exatamente oposta, né, na direção oposta a essa daqui. Bom, a gente tem que
para fazer esse processo de replicação, liberar todo aquele DNA que a gente viu a compactação na parte 1 da aula, né. Então, isso é um processo que se inicia pelo DNA se desenovelar e retirar todas as proteínas que estão ligadas a ele, então todas as estonas. E para isso existe também uma proteína que é chamada de SSBP, que são proteínas de ligação à fita simples, que elas se ligam em DNA à fita simples, justamente mantendo esse DNA estendido, digamos assim, para o processo de replicação acontecer. Além disso, a gente tem a DNA helicase, que é uma outra enzima muito importante nesse processo, porque ela quebra as pontes de hidrogênio, né? E a gente tem as DNAs topoisomerases, que também são essenciais, porque nesse processo de ir abrindo essa dupla fita, a gente vai gerando uma tensão muito grande nessa molécula, que é como se a gente fosse, abrindo ela e todo aquele enovelamento vai se concentrando ali atrás. Antigamente a gente usava a comparação com um cabo de telefone com fio, né, que hoje nem existe mais, nem devem conhecer esse cabo de telefone com fio, e sempre se novelava em volta dele mesmo, fazia maior confusão, porque ele era torcidinho, né. Então a gente tinha que retirar a tensão, deixando ele livre para rodar, assim, né. E é mais ou menos isso que a DNA topoisomerase faz. Ela remove a tensão, né, ela distorce essas fitas que estavam super torcidas ali no final. Então é um monte, na verdade, de proteínas que auxiliam esse processo, né, a gente vê que tudo isso é regulado por um monte de atividades diferentes de enzimas que atuam em diferentes funções. Aqui também tem mais uma imagem da forquilha de replicação, né, com a fita líder, a descontínua, os primers, a DNA primase, a DNA ligase, a DNA polimerase, né? Tudo isso está acontecendo de maneira simultânea em cada uma das forquilhas de replicação que estão acontecendo em cada, né, origem de replicação ao longo dos cromossomos. Então, depois, como eu falei para vocês, os fragmentos de Okazaki, eles são eliminados, né? Esses primerzinhos são removidos, um novo DNA é sintetizado, e essas fitas são ligadas de forma que a gente não sabe mais que ela foi produzida dessa forma, porque ela fica idêntica, né? Certinha, corretinha, com DNA, tudo ligadinho, tudo certinho. Mais algumas imagens para vocês. Bom, a gente tinha falado também que a polimerase faz uma correção dela mesma, né, então a gente chama isso de um mecanismo de verificação, né, onde a DNA polimerase, depois que ela adiciona um nucleotídeo, esse nucleotídeo estando errado, ela remove ele mesmo, mas tem que ser o último nucleotídeo, ela não consegue vir, voltar vários nucleotídeos atrás e corrigir alguma coisa. Ela vai apenas remover ela entender, né, que esse último, como é o caso do exemplo que está sendo mostrado aqui, que ela está inserindo bom, na primeira imagem ela inseriu uma timina, tinha uma adenina, estava correto, e daí na sequência ela adicionou uma adenina para parear com uma citosina, um pareamento incorreto, né. Então o que ela fez foi voltar, remover essa última, e aí adicionar o correto, né. Então isso ela consegue fazer. Então é uma atividade que a gente chama de exonuclease, nesse caso, porque ela removeu, né, ela cortou, né, ela clivou, ao invés de adicionar, ela retirou esse nucleotídeo, mas ela só faz isso no último nucleotídeo, né, então ela volta uma casa apenas. E a gente, além disso, tem outros mecanismos que podem fazer o reparo do DNA, caso a DNA polimerase não tenha visto seu erro, não tenha corrigido esse erro. Há outros mecanismos, outras enzimas que também fazem uma checagem de pareamentos que estão incorretos, podem fazer o reparo por diferentes mecanismos, né. Então, quando existe um nucleotídeo que, foi adicionado com um pareamento que não é o normal dele, né, uma das formas de que isso aconteça é a remoção dessa fita de DNA que foi sintetizada, né, recém-sintetizada, ficando uma lacuna, e essa lacuna é novamente preenchida pela DNA polimerase e depois coladinha, ligadinha pela DNA ligase. Então, ela pode remover, né, existe um mecanismo onde, essa fita que é recém-sintetizada vai ser cortada,
aquele pedacinho vai ser removido e daí todo aquele trecho vai ser novamente sintetizado, tá? Não é só um nucleotídeo nesse caso que é eliminado. Bom, a gente tem uma questão das extremidades dos cromossomos durante a replicação, né? Eu já tinha mencionado para vocês que a gente tinha essa questão dos telômeros, que são as pontinhas dos cromossomos, porque, como eu disse para vocês, tem esse problema da DNA polimerase só atuar em um sentido, né? E a gente ter essas fitas descontínuas, então a gente tem pedaços que, na verdade, a DNA polimerase não consegue completar. Então, aqui no telômero, uma representação que está sendo feita, realizada aqui, né, da fita molde, e a nova fita que está sendo produzida, no caso, né, que ficou com um pedacinho incompleto ali, né, essa pontinha, essa extremidade. Para que essa extremidade possa ser produzida, então, já que aqui ela é uma extremidade 5' então a DNA polimerase não vai conseguir vir aqui na extremidade 5' e produzir ela só vai conseguir adicionar nucleotídeos na 3', né. Então, aconteceu isso daqui, justamente aqui teria um primer, por exemplo, esse primer foi removido, e agora como é que a DNA polimerase vai fazer isso, né? Por exemplo, então, vem aqui uma enzima, telomerase, que é uma enzima que tem um fragmentozinho de RNA aqui dentro dela, né, então ela tem um molde de RNA, junto, né, faz parte da estrutura, né, da telomerase, e ela vai ter uma sequência repetitiva, né, que ela vai ligar aqui nessa extremidadezinha aqui da sequência molde, e ela vai, então, fazer, né, permitir a adição, a síntese, né, de mais um pedacinho de DNA. Então, na verdade, esse cromossomo original vai ser estendido, né? Ela faz uma síntese de DNA mediada por esse RNA nessa extremidade do cromossomo original. Então, fica com esse pedaço vermelho aqui que o cromossomo não tinha, é umas repetições a mais da mesma sequência do telômero, né? Que eu falei para vocês que era uma sequência repetida. E aí, com esse pedaço a mais, agora tem, digamos assim, espaço, então, para vir a a uma dupla fita, né, então, ela começa essa síntese aqui, e aí a DNA polimerase consegue vir no outro sentido, na extremidade 5' dessa dupla fita, e aí então sintetizar o finalzinho do cromossomo, e na verdade não vai ficar faltando nada daí, né, então esse cromossomo não vai encurtar devido a isso, porque ele foi estendido para poder ser copiada aquela última parte, aquela ponta. Então, verificando aqui agora num esqueminha diferente, né, a gente tem a telomerase sendo esse oval vermelho aqui, com esse pedacinho de RNA molde ali no meio, que vai ficar posicionado ali, pareando ali no finalzinho de um cromossomo, gerando a síntese de um DNA no final desse cromossomo, nessa molécula de DNA que é a fita molde, né, antiga. E aí, a telomerase aqui dá uma andadinha, né, dá uma puxadinha ali, a sequência é repetitiva, e aí vai fazendo essa síntese de mais cópias dessa sequência repetida. Bom, existem uma série de problemas que podem acontecer devido a mutações em sequências de DNA que codificam proteínas que fazem esses mecanismos de reparo, tá? Então, o que que acontece quando a gente tem problemas na replicação do DNA? Na hora de formar uma nova molécula de DNA, uma cópia do DNA, a gente acaba produzindo mutações, né? Então, esse é o grande problema. A gente tem que ter um mecanismo que tenha uma alta fidelidade, que ele não erre, porque se ele errar, a gente vai gerar uma mutação, e se isso acontecer durante a meiose, isso pode gerar um gameta com uma mutação. E daí pode gerar um indivíduo, por exemplo, com uma doença, né? Uma das doenças que são caracterizadas por falhas nos mecanismos de replicação é a ataxia de Friedreichs, que ela é classificada, né, ela é caracterizada como uma sequência GATTC, então essa ordem de bases que se repete várias vezes. Então, se isso se repetir até 40 vezes, isso não é um problema,
mas quando as repetições ocorrem no número maior de 40 vezes, o indivíduo acaba apresentando a doença, né? Então, essa repetição, ela fica num gene chamado FXN, e o problema justamente é que ela afeta a produção da proteína frataxina, que é produzida por esse gene. Essa proteína ela é fundamental na função mitocondrial e no metabolismo energético das células, né? Então, quando esse problema ocorre, todo esse metabolismo é afetado. Então, vai tendo um dano progressivo no sistema nervoso, né? Então, falha muscular, falhas cardíacas, né? Problema no músculo cardíaco, e ela, então, vai prejudicando a coordenação muscular e motora das pessoas. É uma doença neurodegenerativa. É uma doença rara, né, essa mutação, e é um dano progressivo, né? Então, é, infelizmente, irreversível. Tá? Então, esse é um dos exemplos. É a forma mais comum de ataxias herdadas, né, genéticas. A gente também tem o Xeroderma pigmentoso, né, que é uma doença causada por problemas também em mecanismos de replicação do DNA, né? Então, o dano ao DNA, ele acaba provocando mutações que a célula não consegue reparar, porque ela já tem uma falha no mecanismo de reparo, justamente, né, por mutações que já foram herdadas, e isso leva a um aumento muito grande da taxa de mutações nas células, né? Então, a gente agora está pensando nas células de todo o organismo, não só nos gametas, né? Mas a gente está pensando, por exemplo, no aumento da incidência de câncer, né? Porque à medida que as células vão sofrendo mitose, elas vão tendo mutações. E quando, né, por exemplo, a nossa pele está sendo exposta ao sol, à luz ultravioleta, aquele dano que deveria ser corrigido, por exemplo, não é corrigido e aquilo pode levar a um câncer, né? Além disso, está relacionado também ao envelhecimento precoce das células, justamente por causa também dos danos ao DNA. Aqui a gente também tem uma tabela de várias outras características, né? Síndromes que estão relacionadas aos defeitos no reparo de DNA, né? Então, os nomes das doenças, né? Ou cânceres que estão relacionados a esses defeitos, né? Então, os genes que estão sendo mutados, né? Ou as síndromes, e as enzimas ou os processos que são afetados em cada um desses casos, né? Aqui eu destaco o BRCA1 e o BRCA2, né? Que são dois genes que têm mutações muito importantes, bastante conhecidas com relação ao câncer de mama, ovário, e próstata, principalmente, né? Que são mutações já bem caracterizadas e de alta penetrância, né? Ou seja, as pessoas que portam essas mutações têm alta probabilidade de desenvolver pelo menos algum tipo desses de câncer. Bom, a questão da divisão celular, né, que a gente estava falando, da replicação do DNA, a gente precisa entender que é um processo que ocorre numa certa etapa do ciclo celular. O ciclo celular, na verdade, é uma divisão das fases que a célula passa, né? Então, durante a vida da célula, a célula passa por fases. Essas fases são didaticamente divididas, como esse esquema está mostrando aqui. A gente tem a fase M, que é a fase da divisão celular. Então, a fase da mitose, né? Então, as células vão se dividir e em duas células. Então, teoricamente, dividimos como mitose e citocinese, que é a divisão plasmática, né? E aí a gente vai ter duas células, e essas células vão entrar, então, numa fase G1, que vai ser uma fase onde elas vão, né, enfim, expressando as proteínas que elas precisam expressar, fazendo as suas funções. E depois a gente tem a fase S. A fase S é a fase que a gente tem a replicação do DNA, né? Então, é importante a gente localizar isso, que essa fase de síntese, a S, né, é uma fase preparatória para a divisão celular. Então, quando é que a célula replica o seu DNA? Quando ela chega na fase S. Ela replica o seu DNA, depois ela tem a fase G2, ela passa por esses pontos de checagem, onde a célula garante que o DNA foi corretamente duplicado, não tem erros graves, e que a célula pode, então, de fato, se dividir, né? Que ela pode passar para a fase M,
E aí sim ela se divide em 2 células, né, que no caso a gente está mostrando a mitose, né. Então, esse período todo aqui a gente tem as fases de divisão e a fase de intérfase. Na intérfase é dividido em G1, S e G2 e a fase S é a fase de replicação que a gente estava vendo. Tudo isso é muito controlado pelas células. Existem muitas proteínas, são chamadas de ciclinas, que fazem esse controle desses checkpoints. Como é que nessa célula, quanto tempo a célula fica em cada uma dessas fases, se ela passa para a próxima fase ou se ela não pode passar, né? Porque tudo isso tem que ocorrer de forma completa, né? Por exemplo, se a célula não terminou de replicar seu DNA, ela não pode se dividir, né? Por exemplo. Então, tem toda uma regulação para isso. Eu também tenho 2 outros links de vídeos para vocês acompanharem ali no meio. Então, era isso, pessoal. Até a próxima semana.